Bom dia, acabei de tomar banho. Eu tô gravando esse vídeo porque eu não sei se eu vou ter coragem de algum dia gravar. E às vezes tem coisas na vida da gente que para serem curadas elas têm que ser ditas. Ditas para pessoas que sabem, né, que entendem, não para qualquer um. Por isso que tem coisas que a gente não pode estar falando em redes sociais, porque redes sociais é de todo mundo, né? Não é só de um advogado, não é só de um psiquiatra. Aí eu saí, né, do banheiro e tal, e liguei pro meu marido. E conversando com ele, eu relembrei, fui comentar, né, que eu tinha visto um vídeo hoje no TikTok, que vocês com certeza devem ter visto isso, porque viralizou a notícia já, né? Um pai, ele tava andando na rua, e aí de repente, só que eu não esperava, porque eu fui olhar, já eram umas 3h30, 4 da manhã. Então eu não li a legenda. Eu peguei o vídeo e fui assistindo, como se fosse... Eu tava assim, meio que dormindo ainda, na verdade, né? E, então eu não li a legenda. Depois que eu fui ler, que eu fui entender. Ai, é difícil falar, mas eu vou conseguir. E daí, o pai se virou de uma vez, tava ele e os 2 filhos dele. Ele carregava 2 sacolas, o menininho 2 sacolas. E a menininha de 3 anos, eu acho que vinha chorando, não sei, criança, né, gente? Criança quer colo, criança não gosta de andar no sol quente, né? Criança, né? A gente quer proteção, a gente quer aceitação, a gente não quer abandono. A gente é tão pequenininha, né? 3 aninhos. E eu tava assistindo o vídeo, então assim, eu tava assistindo o vídeo, eu não cheguei a ler primeiro. De repente o homem vira e dá um chute, né, no rostinho da menina. E daí vem outro homem de lá, tipo, falando pra ele parar, né? Mas não teve briga nem nada, não, só o povo mesmo da rua, né? Aí ele comentou que achava que o narizinho dela tava sangrando e tal. Aí eu fui... Na hora que eu assisti o vídeo, eu fiz assim... Meu marido tava dormindo. Ele assustou com o meu susto. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que pode, né? E aí eu fui pesquisando, assim. E eu fui vendo um pai que jogou o filho da ponte, né? Gente... E tem coisas que a gente, tipo assim, pensa, não é possível. Eu não acredito que um pai faz isso. Aí a gente lembra, quando eu falo a gente, eu falo de mim. Foi o que eu falei pro meu marido, né? A gente pensa, nossa, que horror, quando eu li, né? Que o pai agrediu a criança e depois disse que já era de costume agredir ela e tal. Aí eu fui e falei assim, a gente pensa que isso não acontece. Ou então a gente fica assim, nossa, abismado, né? Mas, gente, acontece sim, porque aconteceu comigo, sabe? Aconteceu comigo. Meu pai era muito violento, nossa. Infelizmente, eu não sei nem se é bom falar isso, mas ele ainda continua vivo, sofrendo, né? Porque, sofrendo, hoje ele tá na sarjeta. Mas ele era muito violento. E aí eu fui e me emocionei quando eu falei isso. Amor, não acredito que existe pessoas que fazem isso. Aí eu parei. Gente, mas como que eu não vou acreditar? Sendo que eu passei por isso.
A minha aneurisma da cabeça, o médico mesmo falou, foi devido. Foi mais. Ela já estava desde. Era coisa de 15 anos atrás já. E ela já estava muito tempo ali para estar daquele tamanho, né? Era múltipla. E foi devido o quê? Pancada. Na minha família ninguém tem AVC. Então ele com certeza foi pancada, queda, né? E aí eu lembrei de um episódio que me aconteceu quando eu era pequena, que eu fui correr do meu pai e eu me caí. No que eu caí assim, de costa. E aí ele veio com o pé e aqui na minha nuca. Mas era pra acertar na cabeça, acertou tipo que na nuca, eu querendo correr e tal, né? E ali eu já fiquei. E desisti. Tipo assim, não, deixa ele me matar. Desisto. E criou um caroço, sabe? Acho que é porque eu dei uma engordada também, aí que sumiu mais o caroço. Mas subiu um caroço. E eu tenho certeza, sabe, que esse caroço foi uma sequela dessa pancada. Porque teve várias outras, sabe? Então é muito triste, sabe, gente? Vocês não fazem ideia. Muito triste, eu não gosto de expor, mas assim, ele era de. Se você não tomasse cuidado, quando ele tava bêbado, alcoolizado, drogado, ele matava mesmo a gente. Matava a gente no murro, sabe? Ai, meu Deus, eu não aguento pensar, porque assim me dá uma coisa ruim. E esse vídeo vai ficar comprido, mas na verdade ele vai ficar curto pra mim, né? Porque se eu pudesse eu contaria muito mais, sabe? Então assim, eu não sei o que é ter um pai. Minha mãe separou dele, eu já tava com uns 12 anos por aí, graças a Deus, né? E olha que desde pequenininha, da idade daquela menina que levou o chute. Então assim, eu nunca tive um herói, um pai, sabe? Eu nunca tive. Eu tinha um agressor, sabe? Um violento, um animal, que eu tinha medo, muito, muito, muito medo. Que até hoje eu carrego traumas físicas e psicológicas. E esses traumas me causaram muitas e muitas doenças relacionadas a isso. Então, assim, eu não tive um pai para ser protetor. Ah, pai, fulano brigou comigo. Ah, pai, eu tô precisando, sei lá, de um lápis. Eu nunca tive, sabe? Agora eu tinha um pai que eu tinha que esconder da vista dele, porque se ele me visse, só dele me ver, ele já gostava em mim. Então, assim, eu senti muita falta quando eu comecei a namorar, né? Porque parece que pai impõe, assim, né? Uma autoridade, aquela coisa, mas eu não tinha. E eu sentia, assim, que eu tinha que tomar cuidado, porque muitos homens iam se aproveitar, né? Dessa questão. Eu senti que eu tinha que tomar cuidado. E eu sempre tomei muito cuidado. Porque eu sempre tive que ser por mim, cuidar de mim, tentar sobreviver desde pequena, né? E quando eu vejo essas coisas, né? Pai matando filho, pequeno, maltratando. Gente, isso mexe tanto comigo, vocês não fazem ideia. Sabe? Me dá vontade de pegar a pessoa e abraçar, fazer carinho, falar que vai passar aquela dor, que não vai mais acontecer aquilo, que eu vou proteger ela. Na verdade, isso eu quero fazer com a pessoa, mas na verdade eu tô fazendo com a minha criança interior, né? Eu tô me abraçando, sabe? Eu tô falando pra mim o que ninguém falou.
E é isso. Cuidem das crianças, cuidem de vocês. Um beijo.